Olá a todos, gostaria de agradecer pela atenção. Eu sou a graduanda Marina Eduarda Pratese de Carvalho, do curso de Letras da Universidade Federal de Alfenas. Meu orientador é o Celso Ferrarese Júnior e o meu tema é a jornada do herói na literatura comparada e possíveis caminhos na educação. De acordo com o levantamento de 2019 da plataforma Retratos de Leitura, o brasileiro lê em média 5 livros por ano. Mas quando estamos falando de livros completos, o índice baixa para 2,5 anuais. Muito pensa-se, mas o que leva o brasileiro a ler tão pouco? Isso está enraizado em muitos fatores, mas primordialmente pelo fato de que os pais e responsáveis atribuem totalmente a responsabilidade da leitura na escola, sendo que ela deveria ser desenvolvida desde a primeira infância da criança, assim que ela nascesse, com sons, com gravuras e estímulos sensoriais. Ferrarese e Carvalho atentam-se para essa questão, dizendo que nem sempre as instituições também estão atentas às necessidades das crianças e adolescentes, pois muitas vezes as atividades passadas apenas querem algo em troca e não prezam pela fruição do aluno. E é necessário que haja essa indignação, esse questionamento que os estudiosos andam fazendo, e cada vez deve se ampliar mais, de modo que a estética e a subjetividade são cruciais para que a fruição exista e transforme leitores precários em leitores ativos e que gostem daquilo simplesmente pelo prazer. E a intenção, cada vez, como dito, é ampliar, de modo a mostrar que o aluno ele não precisa ser inimigo da leitura e que, na realidade, essa literatura é muito mais próxima do cotidiano dele do que ele imagina, uma vez que ela reflete a própria realidade, seja emocionalmente, instintivamente ou de forma mais racional. Pensando em criar um diálogo, uma ponte entre esses dois mundos, a jornada do herói pode ser bastante eficiente. É um modelo criado pelo mitólogo Joseph Campbell e pode conversar bastante sobre as motivações, os sonhos pessoais e os dilemas comuns dos círculos de convivência dos jovens, sendo uma proposta bastante interessante. Para que atinja a leitura, deve-se explorar a literatura, prezando como um espaço criativo para relatar visões de mundo. Então, pode ser bastante interessante haver esse diálogo para que haja esse paralelo do aluno perceber que aquela história onde o herói luta com o dragão pode representar metaforicamente a própria realidade desse aluno, uma vez que esse dragão pode ser muito semelhante a uma avaliação que ele tem que fazer ou dilemas da puberdade, etc. E uma questão que me levou a tentar criar esse projeto é pensar nisso. A necessidade constante de alternativas para pensar na leitura e literatura como um todo de forma dinâmica, crítica e lúdica leva educadores para um verdadeiro labirinto. Como humanizar o texto e levá-lo de forma natural para os jovens, ao mesmo tempo em que as redes sociais, a falta de infraestrutura e a escassez de incentivo familiar assolam as tentativas? Para isso, o objetivo geral seria analisar os conceitos da jornada do herói, verificando a aplicabilidade dela e aproximar do tema de forma inclusiva nas escolas através da literatura, abrindo espaço para que jovens gostem mais da leitura. Os objetivos específicos seriam identificar as etapas da jornada do herói, depois utilizar essas etapas dentro de duas obras literárias, comparando-as e percebendo como, apesar da distância cronológica, elas estão muito ligadas. As obras seriam A Odisseia de Homero e As Crônicas de Nárnia de Lewis. Depois, seria necessário avaliar alguns dos dilemas da leitura e da escrita nas escolas brasileiras atualmente, e com isso organizar aplicações para que esses dilemas diagnosticados sejam sanados pouco a pouco. E então a justificativa seria essa, de que há um problema de a leitura baixa, o baixo interesse pela leitura, e também
os professores desrespeitando a cognição das crianças, principalmente, que aí torna desde a primeira infância muito chato tentar ler, sendo que é sempre uma atividade que vai exigir um retorno e também mais complexo do que aquilo que eles estão preparados para se submeter. E então, com um processo intuitivo experimental, visando a fruição, o aluno estará apto a ler sem pensar em recompensas e punições. Ele enxergará um propósito de lazer e será bem estético também. E depois ele vai lentamente desenvolvendo o senso crítico que poderá servir para estudos teóricos. Então a jornada do herói, ela poderia ser muito útil, já que ela também é interligada com essa ideia de Jung, que é um estudioso e defensor do inconsciente coletivo, que acredita que todos nós temos uma ligação com arquétipos da humanidade. Então, todos nós temos alguns mecanismos ativados que são muito parecidos. Na revisão de literatura, apresentarei de forma resumida alguns conceitos importantes para o trabalho. Esse modelo de Joseph Campbell, ele tem uma importância muito grande atualmente, já que outros estudos de outras áreas também visam essas aplicações. Entre elas, Christopher Vogler, ele é um roteirista da Disney e ele criou o livro Jornada do Escritor, que ajuda até hoje muitos escritores e roteiristas, principalmente da Disney, a desenvolverem seus projetos, tal como o Luca, idealizado ali do lado. E a obra de Joseph Campbell associa também essa ideia dos arquétipos junguianos, importantes para a compreensão da teoria, e que aí ele viu que os ritos de passagem, os mitos, as religiões, todas as histórias de várias culturas diferentes estavam interligadas. Essas são as etapas e também os passos. Elas são divididas, podem ser cortadas em alguns aspectos, ou seja, nem tudo precisa estar presente, pois é um modelo aberto, mas a maior parte dos passos sempre aparece. O primeiro é a partida, que contém as etapas. O chamado da aventura, que corresponde ao episódio que traz mudanças na perspectiva do personagem. Ou seja, ele estava no mundo normal, com a sua vida simples, mas alguma coisa acontece e tira ele dessa comodidade. E então ele pode recusar esse chamado da aventura, porque ele está tão feliz naquela vida cômoda que ele tem, que ele não imagina que ele precisa percorrer um longo caminho. E então pode aparecer o auxílio sobrenatural, que normalmente é um personagem sábio, que ele vai tentar atuar de forma a iluminar esse personagem a tentar se aventurar. E a passagem pelo primeiro limiar é o episódio que o personagem percebe o contraste do mundo conhecido e do mundo novo. E também pode existir um guardião. O ventre da baleia é um momento de internalização do personagem, que já começa a ter mudanças drásticas na sua vida e diversas complicações. Então ele vai passar por uma fase intimista de questionar tudo que ele viveu. Depois temos a iniciação, que contém o caminho das provas. Em contato com esse novo mundo, o herói passa por dificuldades e provações. É uma parte que ele vai ter muito clímax. Pode haver o encontro com a deusa, onde o herói pode ganhar algum presente que pode ajudar ele posteriormente das mãos de uma divindade. Nem sempre é uma divindade, mas pode estar atrelado sim. A mulher como tentação, que é uma parte muito polêmica, muitas vezes não aparece, mas algumas vezes, tipo Drácula, é comum em obras daquele tipo. A sintonia com o pai, com o episódio onde o personagem ele vai estar se ligando de verdade aos valores morais e éticos e dificilmente ele vai se perder depois disso. E o preparará para a apoteose, que é onde ele estará tão iluminado e mais sábio do que quando ele começou a jornada. E isso vai dar brecha para que ele ganhe a última bênção, que é quando ele vai conseguir atingir o desafio grandioso e ele beneficiará ele mesmo ou um grupo maior. Depois existe o retorno. O herói pode recusar o retorno, já que ele se adaptou bem à nova realidade. Assim como ele pode precisar de uma fuga mágica. Essa parte nem sempre está presente, mas muitas vezes sim. E um personagem pode querer que não volte para casa, então ele precisará de um resgate com auxílio externo, que é alguém que pode ajudar esse herói a voltar para casa. Ele passará pelo limiar de retorno
e tentará voltar para o cotidiano. E então ele será o Senhor de Dois Mundos, pois agora ele é muito mais sábio do que quando ele começou essa jornada. Então, apesar de que ele possa ter uma rotina comum, a vida dele nunca mais será a mesma. Agora ele é mais sábio e tem a liberdade para viver e também poderá adquirir novas experiências, começando outras jornadas. Bart diz que todos nós precisamos de um modelo, de um arquétipo que ajude nas nossas deficiências morais e psíquicas, e que a jornada do herói é muito sobre isso, e que esse arquétipo ajuda o ser humano a se encontrar nos momentos difíceis. Pino, por sua vez, diz que esses arquétipos, que a jornada do herói em si, ela não resolve os dilemas da humanidade, mas ele ajuda cada indivíduo na compreensão dos temas universais da vida e na compreensão filosófica deles. Para atingir a meta do trabalho, precisamos de uma metodologia. O trabalho é de caráter qualitativo, abordando questões humanas com viés social, psicológico e subjetivo. E também o método de pesquisa será bibliográfica, ou seja, a pesquisa em livros, em artigos, de materiais que podem agregar no trabalho, então poderá ilustrar as ideias centrais e haverá intercalação dos objetivos esperados. Então, a seleção desse material é muito importante para que o resultado seja promissor. A pesquisa e a seleção do material bibliográfico foi feita, assim como a interpretação e análise dos materiais selecionados, e então eu farei a exemplificação através das duas obras que eu citei, as Crônicas de Nárnia e a Odisseia, mostrando esses pontos comuns em obras muito distantes cronologicamente. E por último, organizarei os dados coletados da pesquisa, tentando descobrir, com os passos anteriores, como tornar a jornada do herói presente nas escolas. O cronograma de pesquisa é este. Ele começou a ser desenvolvido no segundo semestre de 2021, com o levantamento de material bibliográfico acerca do projeto de estudo. E também eu fiz alguns fichamentos até o semestre presente, assim como a seleção do material recolhido, que será analisado no projeto de pesquisa, a análise do corpus, também nesse semestre, e a redação, revisão e formatação da monografia será feita no próximo semestre, tal qual a elaboração do relatório de pesquisa. Estas são as referências. Usei bastante do Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, e algumas obras que também vieram de forma indireta desta obra, além de alguns projetos de educação básica e fruição. Muito obrigada!